Vida Saudável, capítulo 29. O cérebro e o sistema nervoso. A fisiologia do sistema nervoso. Cada faculdade mental e cada músculo tem a sua distinta função e todos precisam ser exercitados a fim de desenvolver-se de forma apropriada e conservar o vigor. Cada órgão do corpo foi feito para ser servo da mente. O cérebro é a capital do corpo, a sede de todas as forças nervosas e da ação mental. Os nervos que procedem do cérebro controlam o corpo. Através dos nervos cerebrais são transmitidas impressões mentais para todos os membros do corpo, como se fossem fios telegráficos, e controlam a ação vital de cada parte do organismo. Todos os órgãos de movimento são governados pelas comunicações que recebem do cérebro. Os sentidos são as avenidas para a alma. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar sua vida mais íntima. O que quer que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso diminui a resistência das forças vitais e o resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. Qualquer parte do corpo que não seja tratada com consideração irá transmitir a sua lesão ao cérebro. O sistema nervoso, tendo sido indevidamente estimulado, tomou emprestado para o uso presente energias reservadas para o futuro. Qualquer coisa que embarace o ativo funcionamento do organismo humano afeta muito diretamente o cérebro. Um cérebro calmo e claro e um sistema estável dependem de uma circulação bem equilibrada do sangue. Exemplos de controle nervoso. Quando as mentes dos ministros, professores e estudantes são continuamente estimuladas pelo estudo, deixando-se o corpo entorpecido, sobrecarregam-se os nervos emotivos, ao passo que o dos movimentos ficam em inatividade. Logo após a refeição, há um grande consumo de energia nervosa. Portanto, quando a mente ou o corpo são sobrecarregados depois de comer, o processo de digestão é dificultado. A vitalidade do organismo, necessária ao desempenho do trabalho numa direção, é desviada e posta a atuar noutra direção. O próprio alimento que colocam perante os filhos é de molde a irritar o delicado revestimento do estômago. Esta excitação é comunicada ao cérebro através dos nervos e o resultado é que as paixões sensuais são despertadas e controlam as faculdades morais. A razão é assim tornada serva das qualidades inferiores da mente. Ópio. Esta droga tóxica, o ópio, proporciona alívio momentâneo da dor, mas não remove a sua causa. Apenas entorpece o cérebro, tornando-o incapaz de receber impressão dos nervos. Quando o cérebro está assim insensível, são afetados o ouvido, o paladar e a visão. Passado o efeito do ópio, é despertado o cérebro do seu estado de paralisia. Os nervos, que haviam sido cortados da comunicação com o cérebro, gritam mais alto que nunca pelas dores do organismo, por causa do ultraje adicional que o organismo sofreu ao receber este veneno. Distúrbios nervosos. O próprio Deus formou-nos com órgãos e faculdades distintos. Estes devem agir em conjunto, em harmonia. Se lesamos um, todos são afetados. Todo hábito errado que prejudica a saúde do corpo reage efetivamente sobre a mente. O cérebro é a cidadela de todo homem e hábitos errados de comer, vestir ou dormir afetam o cérebro e impedem a obtenção do que o estudante deseja, uma boa disciplina mental. Qualquer parte do corpo que não seja tratada com consideração transmitirá a sua lesão ao cérebro.
É impossível ao cérebro fazer o seu melhor trabalho quando os órgãos digestivos são maltratados. Muitos comem apressadamente de várias espécies de alimentos, as quais estabelecem um conflito no estômago, confundindo assim o cérebro. À hora das refeições, deixai de parte as preocupações e os cuidados. Não estejais apressados, mas comei lenta e alegremente, com o coração cheio de gratidão para com Deus por todas as suas bênçãos. E não vos ocupeis em trabalho mental imediatamente depois de uma refeição. Fazei exercício moderado e dai ao estômago um pouco de tempo para começar o seu trabalho. Quando a mente ou o corpo são sobrecarregados após comer, o processo de digestão é dificultado. A vitalidade do organismo, que é necessária para continuar o trabalho numa direção, é retirada e posta a trabalhar noutra. Aquilo a que os utilizadores destes estimulantes chamam de energia só é recebido através da excitação dos nervos estomacais, que transmitem a irritação ao cérebro e isto, por sua vez, é despertado para transmitir maior ação ao coração. Aqueles que estão a mudar de 3 refeições ao dia para 2 experimentarão a princípio uma sensação de fraqueza, especialmente pelo tempo em que estavam habituados a comer a 3ª refeição. Caso, porém, perseverarem por um pouco de tempo, essa sensação desaparecerá. Causas das doenças nervosas. Tudo quanto embaraça o ativo funcionamento da maquinaria viva afeta diretamente o cérebro. Arredores insalubres. É destrutivo para a saúde e a vida das crianças que elas se sentem na sala de aulas em bancos duros mal formados de 3 a 5 horas por dia, inalando o ar impuro ocasionado por muitas respirações. Os pulmões fracos ficam afetados, o cérebro, do qual se deriva a energia nervosa de todo o organismo, fica enfraquecido por ser chamado a exercício ativo antes de que a resistência dos órgãos mentais esteja suficientemente amadurecida para suportar a fadiga. Na sala de aulas está seguramente colocado o fundamento para doenças de várias espécies, mas, mais especialmente, o mais delicado de todos os órgãos, o cérebro, tem sido frequentemente prejudicado permanentemente por excesso de exercício. Isto tem com frequência ocasionado inflamação, depois hidropsia da cabeça e convulsões, com seus temíveis resultados. Das crianças que, ao que parece, tiveram suficiente força de constituição para sobreviver a este tratamento, muitas há que levam através da existência os seus efeitos. A energia nervosa cerebral fica tão fraca que depois que elas chegam à maturidade, é-lhes impossível resistir a muito esforço mental. A força de alguns dos delicados órgãos do cérebro parece achar-se exausta. Abuso da mente. A mente que se deixa absorver na leitura de histórias está a arruinar-se. A prática resulta numa construção de castelos de ar e num sentimentalismo doentio. A imaginação torna-se doente e há uma vaga agitação, uma estranha apetência por comida mental prejudicial. Milhares estão hoje em manicômios cujas mentes se tornaram desequilibradas pela leitura de novelas. A memória é muito prejudicada pelas leituras mal escolhidas, as quais tendem a desequilibrar as faculdades de raciocínio, criando um estado de nervosismo, fadiga mental e prostração de todo o organismo. O exercício do cérebro no estudo sem exercício físico correspondente tende a atrair o sangue para o cérebro e a circulação do sangue através do organismo torna-se desequilibrada. O cérebro fica com demasiado sangue e os membros com muito pouco. As mentes são muitas vezes abusadas e levadas à loucura por seguirem uma linha de pensamento. O emprego excessivo do poder cerebral
e a negligência do físico criam condições doentias para o organismo. A dúvida, a perplexidade e o excessivo pesar, muitas vezes, enfraquecem as forças vitais e induzem doenças nervosas de caráter muito debilitante e angustiante. Hábitos irregulares. A mente não se desgasta nem se abate tanto em resultado de diligente aplicação e duro estudo, como em virtude de comer alimentos impróprios em horas impróprias e pelo descuido e desatenção às leis da saúde. O estudo diligente não é a principal causa da debilitação das faculdades mentais. A causa principal é uma alimentação inadequada, refeições irregulares e a falta de exercício físico. Comer e dormir em horas irregulares minam as forças cerebrais. Ar insuficiente. Estômago, fígado, pulmões e cérebro sofrem por causa de inspirações profundas e plenas de ar. Vestuário impróprio. As cabeleiras postiças e as proteções que cobrem a base do cérebro aquecem e excitam os nervos da medula espinal centralizados no cérebro. O calor causado por estas coberturas artificiais induz o sangue ao cérebro, produzindo congestão. Em consequência do congestionamento do cérebro, os seus nervos perdem a sua ação saudável. As suas pernas, assim como os braços, são deixados quase desnudos. O coração fracassa em seus esforços e os membros tornam-se habitualmente frios, e o sangue, que pelo frio se retrai dos membros, é devolvido aos pulmões e ao cérebro, e o resultado é inflamação e congestão dos pulmões ou do cérebro. Erros na dieta. O cérebro está intimamente ligado ao estômago e a sua energia tem sido frequentemente chamada para ajudar os órgãos digestivos enfraquecidos que, por sua vez, se debilitaram e congestionaram. A energia nervosa do cérebro é obscurecida e quase paralisada pelo excesso no comer. A sua saúde é muito prejudicada por comer em excesso e comer em horas impróprias. Isto causa um afluxo de sangue ao cérebro. A mente torna-se confusa e você não tem o devido controle sobre si próprio. Dá a impressão de um homem cuja mente esteja desequilibrada. Tem gestos violentos, irrita-se facilmente e vê as coisas sob uma luz exagerada e pervertida. Se o estômago é sobrecarregado com demasiado alimento, mesmo de natureza simples, a energia cerebral é chamada em auxílio dos órgãos digestivos. Há uma sensação de entorpecimento sobre o cérebro. É quase impossível manter os olhos abertos. O cérebro está quase paralisado em consequência da quantidade de alimento consumido. A natureza suporta os abusos sem resistência até onde pode. Então desperta e faz um grande esforço para se libertar dos incômodos e maus tratos que se tem sofrido. Sobrevém então dor de cabeça, calafrios, febre, nervosismo, paralisias e outros males demasiado numerosos para serem mencionados. As crianças não devem ter permissão de comer alimentos prejudiciais, tais como carne de porco, salsichas, condimentos, bolos e pastelarias requintados, pois ao fazê-lo seu sangue torna-se febril e o sistema nervoso indevidamente excitado, e os princípios morais correm o risco de ser afetados. Alguns animais que são levados ao matadouro parecem aperceber-se do que vai acontecer e ficam furiosos e literalmente loucos. São mortos enquanto estão neste estado, e a sua carne é preparada para o mercado. A sua carne é venenosa e tem produzido, naqueles que a comeram, cólicas, convulsões, apoplexia e morte súbita. Estimulantes. O forte desejo de tomar bebida alcoólica é estimulado pelo preparo de alimentos condimentados e com especiarias.
Isto ocasiona um estado febril no organismo. O efeito de tais alimentos é causar nervosismo. Em certa medida, o chá produz intoxicação. O chá atua sobre as energias nervosas, deixando-as muito enfraquecidas. Quando o organismo já se encontra sobrecarregado e precisando de repouso, o uso do chá incita a natureza pelo estímulo a realizar uma ação indesejada e antinatural, diminuindo-lhe por esse modo a capacidade de trabalho e de resistência. E as suas faculdades esgotam-se muito antes do tempo designado pelo céu. O chá é venenoso para o organismo. O segundo efeito da ingestão do chá é a dor de cabeça, insônia, palpitação do coração, indigestão, tremor dos nervos e muitos outros males. A influência do café é, em certo grau, igual à do chá, mas o efeito sobre o organismo é ainda pior. A sua influência é excitante e, precisamente na medida em que ela eleva acima do normal, também deprime na mesma proporção. O alívio deles obtido é repentino, antes do estômago ter tido tempo de os digerir. Isto mostra que aquilo a que os utilizadores destes estimulantes chamam de energia só é recebido através da excitação dos nervos estomacais, que transmitem a irritação ao cérebro, e isto, por sua vez, é despertado para transmitir maior ação ao coração e energia de curta duração a todo o organismo. Tudo isto é falso vigor, que nos deixa piores. Eles não comunicam uma partícula sequer de energia natural. O tabaco é um dos mais ardilosos e malignos tipos de veneno, o qual exerce uma excitadora e, em seguida, paralisadora influência sobre os nervos do corpo. O tabagismo é um hábito que frequentemente afeta o sistema nervoso de uma forma mais poderosa do que o uso do álcool. Embora o tabaco atue sobre alguns como um veneno lento e afete o cérebro, o coração, o fígado e os pulmões, e eles definham-se e desvanecem-se gradualmente, sobre outros tem uma influência mais direta, causando espasmos, paralisia e morte súbita. Do uso habitual da cidra ácida resulta a tendência para doenças de várias espécies, como hidropsia, enfermidades do fígado, nervos trêmulos e tendência do sangue para a cabeça. Alguns morrem do consumo ou caem sob o poder da apoplexia apenas por esta causa. Drogas. As drogas dadas para entorpecer, sejam quais forem, põem em perigo o sistema nervoso. O fígado, o coração e o cérebro são frequentemente afetados por medicamentos e muitas vezes todos estes órgãos são sobrecarregados de doenças e as vítimas, se sobreviverem, ficam inválidas pelo resto da vida, arrastando afadigosamente uma existência miserável. Testemunhem o mais suave e mais prolongado efeito da nux vômica sobre o organismo humano. Ao ser ingerida, a energia nervosa foi excitada a uma ação extraordinária para combater este veneno da droga. Esta excitação suplementar foi seguida de prostração, e o resultado final foi a paralisia dos nervos. Um medicamento tóxico ou alguma poção denominada cordial é derramado pela garganta do maltratado bebê. Se recuperar, tem de sofrer, mais ou menos, no seu organismo os efeitos daquela droga tóxica e fica sujeito a espasmos, doenças cardíacas, hidropsia do cérebro ou tuberculose. Algumas crianças não são bastante fortes para suportar mesmo um pouquinho dos venenos das drogas, e ao acorrer à natureza para enfrentar o intruso, as forças vitais do delicado bebê sofrem pressão demasiado grande e a morte põe fim ao caso. Vício. Pensamentos impuros levam a atos impuros. Algumas estão em perigo de paralisia cerebral. Já as faculdades morais e intelectuais se enfraquecem e se insensibilizam.
Muitos morrem prematuramente, enquanto outros têm uma força de constituição suficiente para passar por esta provação. A natureza fá-los-á pagar a penalidade pela transgressão das suas leis por numerosas dores no organismo, nevralgia, afecções da coluna vertebral. Tratamento das doenças nervosas. Melhorar a saúde geral. A mente e o corpo estão intimamente ligados. Se o primeiro deve ser firme e bem equilibrado, o segundo deve estar nas melhores condições possíveis. A consciência e os princípios corretos de vida devem ser sustentados por nervos firmes e tranquilos, uma circulação saudável e atividade e força da saúde em geral. Ar fresco. Ar, a preciosa bênção do céu que todos podem ter, beneficiar-lhes-á com a sua influência revigorante, caso não lhes recusem a entrada. Acolham-no, cultivem-lhe a afeição, e ele provar-se-á um precioso calmante dos nervos. Ele refresca o corpo, ao mesmo tempo que a sua influência é decididamente sentida na mente, dando-lhe um grau de calma e serenidade. Conduz a um sono saudável e tranquilo. Dieta. Esteve em perigo de ser acometido repentinamente por uma paralisia, onde teria metade do seu corpo inutilizado. A negação do apetite é a sua salvação. Todos estes irmãos necessitam aderir mais estrita e perseverantemente a um regime alimentar simples e saudável, pois todos correm o perigo de congestão cerebral e paralisia para um ou mais, ou todos eles, se continuarem a viver descuidada ou imprudentemente. Deve-se usar os alimentos mais simples, preparados da maneira mais natural, para que os delicados nervos do cérebro não sejam enfraquecidos, entorpecidos ou paralisados. Exercício. Exercício saudável e ativo é o que se precisa. Isso revigorará a mente. Nem o estudo, nem o exercício violento deve alguém empenhar-se imediatamente após uma refeição pesada. O trabalho físico, diferentemente do mental, desviará o sangue do cérebro. Exercícios matinais, como caminhar ao revigorante ar da manhã, a mais segura salvaguarda contra resfriados, tosse, congestão do cérebro e dos pulmões e uma centena de outras enfermidades. Adequado exercício da mente e do corpo desenvolverá e fortalecerá todas as faculdades. Tanto a mente como o corpo serão preservados e poderão realizar uma variedade de trabalho. O devido emprego da força física, bem como das faculdades mentais, equilibrará a circulação do sangue e manterá cada órgão do mecanismo vivo em bom funcionamento. Todas as faculdades mentais podem ser exercitadas com relativa segurança se utilizam igualmente das faculdades físicas e se varia o tema do pensamento. Precisamos de uma mudança de ocupação, e a natureza é um mestre vivo e saudável. O banho. O banho é um calmante dos nervos. Influência mental. Alguns possuem uma poderosa vontade, que, exercida na direção correta, será potente meio de controlar a imaginação e, desta forma, resistir às doenças. Você é capaz de controlar a sua imaginação e vencer esses ataques de nervos. Você tem força de vontade e deve trazê-la em seu auxílio. Traga em seu auxílio o poder da vontade, que resistirá ao resfriado e dará energia ao sistema nervoso. A consciência do fazer o que é correto é o melhor remédio para corpos e mentes doentes. A Bíblia. A Bíblia é um calmante dos nervos e transmite solidez de espírito e princípios firmes.